Aproveitamento ruim, o São Paulo foi péssimo ontem contra o Grêmio, 2-0, e péssimo também foi tudo, né? A escalação foi ruim, as substituições foram ruins, os jogadores foram ruins. Mais e uma o lesão. Crespo, depois do jogo, estava numa depressão, meu amigo. Que tristeza que ele estava. O São Paulo tá largado, né, Tirone? Eu acho que a última faísca de coesão aconteceu no clássico Palmeiras e deu no que deu, aquele jogo bizarro, né, que sofre a virada naquelas circunstâncias. E é aquilo, tem algumas coisas simbólicas. A gente falava da característica do Casares, do presidente, do gentleman. O Casares, alegando contusão, não foi para Porto Alegre. É verdade, até ele se Até ele machucou. está contundido, até o Casares está contundido. Distendeu a língua. Sinceramente, nada mais simbólico. Não, ele sentiu fortes dores nas costas depois de uma entrevista coletiva, a primeira que ele deu desde a pandemia, nesse meio de semana, em que ele falou muito sobre dinheiro e pouco sobre futebol, né? E em seguida a entrevista, ou antes da entrevista, o São Paulo anunciava que jogaria suas partidas contra Flamengo e Bragantino na Vila Belmiro, e que possivelmente o último jogo na sua casa esse ano será contra o Bahia no dia 25, ou seja, o presidente largou o campeonato faltando 10 rodadas, né? Quem que briga pela Libertadores não joga em casa? Não existe isso, certo? Não tem. Então, na verdade, o Casares, nesse ano de tentativa de mudança de rota, né, que ele elegeu 3 grandes pilares, né? O FIDIC, reestruturação financeira, a reforma da base, que até agora não foi aprovado com essa venda de 30%, e o tal do projeto 2030 no Morumbi, só o primeiro projeto andou. Ele se esqueceu de que ele governa um time que joga todo final de semana, que se chama São Paulo Futebol Clube. E nada é mais importante para um time de futebol que a próxima partida, que o time... Ele deixou de lado o futebol em 2025 e foi perdendo a conexão com o torcedor, e agora ele não sabe o que fazer, né? Então, ao alugar o Morumbi para shows durante novembro inteiro, ele já abria a mão. O Juca disse antes, se o São Paulo estivesse disputando o título, não ia jogar em casa. Se o São Paulo estivesse disputando contra o rebaixamento, não ia jogar em casa. Se o São Paulo estivesse disputando a Libertadores, não ia jogar em casa. Ou seja, ele largou. Isso é contagiante, certo? Assim como as dores nas costas contagiam o time das lesões em 2025, que é outra marca do São Paulo, né? De qualquer tipo de lesão. Aí o presidente tem lesão, o principal jogador tem lesão, o outro tem lesão, o outro espirra, o outro tal, e a torcida não vai mais, acabou. O ano do São Paulo acabou faltando 10 partidas, e o São Paulo só não vai cair porque os outros são piores. Porque eu falei aqui antes do início, quando foi divulgado esse plano para 2025. O time do São Paulo, o elenco do São Paulo é velho e fraco. E se não tiver algumas providências, vai lutar contra o rebaixamento. Com a chegada do Crespo, teve uma arrancada que deixou o time minimamente longe da zona de rebaixamento. Mas é uma situação que aí eu já me preocupo com 2026, já que eles largaram em 2025. 2026 é o seguinte, o cenário, em tese, econômico do São Paulo não vai mudar. Vai ser outro ano de penúria. Segundo, é bem possível que o comando de futebol seja trocado, porque eles estão em rota de colisão. Vai ser trocado para melhor ou para pior? E o técnico, que tem contrato até o final de 26, ontem deu, pela primeira vez, um sinal de... Putz, onde eu fui amarrar o meu burro? Já vou tarde. Exatamente. Embora ele tenha errado ontem de uma forma, tem sido a substituição do intervalo, a entrada do Lucas Moura no lugar do zagueiro, é uma das maiores aberrações. E o Lucas Moura também um retrato desse São Paulo 2025. O cara não consegue jogar. Fez 2 lances, né, Arnaldo? 2 lances. Como é que é? Ele fez 2 lances durante todo o segundo tempo. Aí que você vê, né, o que ele já foi.
Mas é o que ele já foi, né? Lampejo. Exatamente. Né? A questão do São Paulo é o que o Arnaldo falou sobre... Caros Desculpa, pode ir, Arnaldo. não jogam. Não, pode emendar. Não, eu acho que a questão do São Paulo que me chama a atenção é o planejamento já para o ano que vem, pensando nisso. Porque nessa discussão do FDIC, de vender a base e tal, eu conversei com algumas pessoas envolvidas nessa possível venda da base. E o argumento era assim, não, a gente não pode fechar a torneira totalmente, a gente precisa de um dinheiro para pagar uma parte da dívida porque a gente não pode correr risco de rebaixamento. Só que nesse meio do caminho que o São Paulo fez, nem de gastar e nem de não gastar, de não fechar a torneira, ficou no meio do caminho, só fez a dívida estancar, ele continua, só não corre esse risco de cair porque a parte de baixo é muito ruim. Então, o São Paulo nem conseguiu melhorar consideravelmente as suas contas e nem fez um time que consegue brigar por alguma coisa. Então, precisa decidir o que vai fazer para o futuro e para 2026. E aproveitando que o campeonato agora já não cai e de repente ficar em oitavo e torcer para o G6 virar G8, pode até ser ali um sinal de alguma coisa para essa temporada, o São Paulo podia já começar a pensar no que fazer para a temporada que vem, né? De repente reformular essa questão da idade do time, que o Arnaldo falou, de repente conversar com o Oscar, com o Lucas, ver se... o Oscar jogou nem 20 jogos esse ano, gente. E ganha muito dinheiro. Mas não fica rindo no banco, né? Não fica rindo no banco. Isso Porque nem pro banco vai. Eu ia juntar as conversas, Juca, Trajano e Mauro. Pode ser que ele esteja rindo em casa, vai saber, a gente não sabe. Porque o Corinthians perdeu de 3-1 e o que ficou foi a risadinha do Memphis. É muita infelicidade, né? Pegou exatamente naquele momento, ele estava dando um cascudo no jogador que estava do lado dele, riram e tal. Estava 1-0 pro Santos, 3 minutos. Primeira bola que foi no pobre do goleiro Felipe Longo, né? Entrou. Né, um menino estreando. Veja você a situação do Corinthians. Vai o Hugo jogar na seleção brasileira e faz um papelão. Que não devia ter ido, né? Não devia. Não é goleiro de seleção. A gente sabe que não é goleiro para a seleção brasileira, pelo menos ainda. Né? Essa história de que ele vai estar ali, vai eventualmente, embora o Ancelotti não, diga que não. Pênalti. O Ancelotti deixou muito claro que não. Ridículo isso aí. Ridículo. O Santos é convocado, não sei se é verdade, isso, não. que pega bem pênalti. Bom, eu não entendo o Tafarel, que entende tanto da posição, tendo tantas opções, ter escolhido o menino, o rapaz Hugo. Aí bota o Felipe Longo nesta fria. Eu não quero culpá-lo pelo gol do escanteio, mas aquela bola era defensável. Veja o lance por trás do gol, principalmente, era uma bola defensável. O segundo gol não, um golaço. Né? Do Roleiser? Não, do Barreal. Barreal, golaço. Lindo gol, lindo gol, lindo gol. Enfim, era para ter sido 6, foi 3-1, ficou barato. Mas acabou sendo a cena do sorriso, da risada do Memphis. Mas eu digo isso, já disse isso aqui algumas vezes. Ele ri. E ele chega no vestiário na Holanda e fala pro Van Dijk. Van Dijk, eu achei um bando de trouxas lá em São Paulo, do tal do Corinthians. Me puseram no melhor hotel da cidade, na suíte presidencial do hotel, ando de carro blindado, tenho direito a 2 seguranças. Verdade que eles não pagam em dia, mas mal ou bem pagam e pagarão. Você não conhece aquela expressão? Rico ri à toa? Rico ri à toa. Rico ri à toa. Estou me recuperando para jogar pela seleção da Holanda e fazer uma belíssima Copa do Mundo. Se não me pagarem, tem mais um transferban, tem uma fila de transferban. Você sabe, uma fila, né? Eu tenho 4. Esse é o Corinthians. E aí, veja, e aí aparece mais um escândalo envolvendo o ex-presidente André Sanches e seu cartão corporativo, com a complacência do diretor financeiro. Mas não do diretor financeiro apenas do tempo dele, do que estava lá. E como é que o atual presidente não desconfiava de que aquele cara que estava lá, o Gavioli, muito obrigado, porque você outro dia me lembrou, e aí eu faço a associação, Gavioli, Gaviões, era o cara que fazia vistas grossas aos gastos de André Sanches no cartão. Veja a que ponto nós chegamos. Não tenha dúvida, mais um pouquinho e o Corinthians Mas o que é pior, é a atuação do time ou é a risada Não, a atuação do time. Dá para comparar uma coisa com a outra? Não, Zé, o que não pode é você rir de um time que vai chegar em 3 bilhões de dívida. Logo mais.
Logo Acho que a menos. risada do Memphis é um retrato do que é o Corinthians. Juca, como é que era conhecido o time do Corinthians? Faz-me rir. Faz-me rir. Faz-me Tá aí, rir tá aí. o que andas dizendo. Ó, Era uma música. A gente vai daqui a pouco para um break, porque tem gatão e ratão para entregar, mas eu queria que o Mauro desse um panorama melancólico sobre esse fim de ano aí de Corinthians e São Paulo. Bem, eu acho que assim, a questão do Memphis foi um detalhe ali, um momento. Tinha um outro jogador com ele que estava rindo também, né? Não acho que isso seja tão relevante assim, sinceramente. Se ele tivesse ali o tempo todo rindo, tirando sarro, pegaram o momento ali que ele riu de alguma coisa. Enfim, foi por isso que o Corinthians perdeu, né? E a gente sabe que a relação dele com o Corinthians é essa também. Mas achei que aliás, falando de arbitragem, é inevitável falar de arbitragem, né? Desculpa quem não quer que a gente fale de arbitragem, quem aplaude, quem defende, quem não quer que fale de arbitragem, mas tem que falar. O terceiro gol, o pênalti, não foi nada, né? Aquilo não foi nada. É brincadeira, né? O que eles fazem, né? Agora, o Corinthians é isso, é o Dorival também, que é aquela coisa da Copa, prioridade para a Copa, vai jogar as fichas que tem e que não tem no jogo com o Cruzeiro. Se o confronto fosse hoje, o Cruzeiro seria favorito, que é um time melhor até dezembro, a gente não sabe o que vai ocorrer, eventualmente se machuca alguém, fase ruim, muita coisa pode acontecer que está muito longe ainda. E o São Paulo, acho que assim, no momento que ele perde aquele jogo para o Palmeiras, que poderia ser uma grande vitória, que colocaria o São Paulo, de repente, com uma confiança maior e tal, ele perde aquele jogo e tudo, e a coisa meio que desmorona, né? E fora de campo, tudo muito mal, com essa fragilidade política, números que foram apresentados essa semana para mostrar uma redução de dívida, mas fica bem evidente que o orçamento foi estourado, mas esse número vai ser alcançado porque venderam vários jogadores. Evidentemente, São Paulo não consegue vender tão bem quanto poderia, porque como está sempre endividado com a faca no pescoço, ele precisa vender rápido para fazer dinheiro, para poder pagar as contas. Ou seja, uma gestão muito ruim e sem perspectiva também. Quem que vai entrar lá? Quem é o cara? No São Paulo, você não consegue formar uma chapa de sócios e concorrer à eleição. Você tem que passar por um colégio eleitoral formado por cardeais, que só saem do cargo quando morrem. Muito difícil. É um clube muito fechado e pouco democrático, São Paulo. E isso torna o clube refém do grupo que está no poder, que pode se revezar aqui ou acolá. E um detalhe que ele fala rapidamente, passou o assunto, mas não tive a oportunidade de falar, vou falar rapidamente agora. O Flamengo deveria oferecer segurança à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para que ela vá ao jogo. Acho que é uma questão óbvia, independentemente de qualquer outra coisa, eu acho que o Flamengo deveria sinalizar, olha, pode vir, nós garantimos, vai ficar em tal lugar, está tudo tranquilo, não se preocupe. Porque o governador, em tese, ele que mandaria no Maracanã, mas o Maracanã foi arrendado por Flamengo e Palmeiras, por Fluminense, por 20 anos. Então, a presidente do Palmeiras tem o direito de ver o jogo. Eu acho que cabe ao Flamengo recebê-la e colocá-la no local onde ela possa assistir o jogo sem passar por nenhum constrangimento. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo aqui. Tem ratão e gatão na volta, tem muitas coisas. Chegamos na nossa meta de likes, passamos. Então, vocês fiquem mandando mensagem para a gente aqui que eu vou trocar figurinha com vocês agora no chat do YouTube. Já voltamos, não saia daí. Muito bem. Vamos ver a galera mandando mensagem aqui. Tem um cara aqui que tá reclamando. Marcos Abraão, o chat é quem dá audiência e likes. Vamos utilizar nossa força. Quem? Ele quer que a gente fale do Ué, mas chat. você tá falando dele Estamos agora, falando ué. aqui, Marcos Abraão. Calma, né? Quem mais? O Wellington Souza, São Paulo é arcaico. Arcaico.